física. E mais ainda, vai depender da sua condição de trabalho espiritual. O relacionamento sexual não prejudica qualquer tipo de atividade de natureza espiritual. Muita gente pergunta se na noite anterior ao dia de uma reunião mediúnica, se o casal deve praticar o ato sexual. O casal deve praticar o ato sexual se esse ato sexual tiver amor. E amor é responsabilidade, respeito, carinho e tolerância. No entanto, deve-se evitar o abuso desse tipo de atividade. Como o abuso em qualquer atividade da natureza é prejudicial ao equilíbrio físico, mental e espiritual. Portanto, a questão não é a atividade sexual, é a motivação dessa atividade sexual. Se a motivação é puro sensualismo, é melhor que deixe passar aquele sintoma de sensualidade para que depois o amor, que é a energia mais sensual que existe, possa se manifestar nessa união. Assim, nós somos educados a pensar que a vida sexual do casal deve pertencer ao casal. E realmente, no entanto, o casal tem que perceber que, de acordo com a sua atividade sexual, ele poderá atrair mentes desequilibradas ou mentes equilibradas. Onde existir amor, espíritos protetores, não raras vezes, protegem aquela família contra os vampiros, os assédios, que poderiam advir se utilizando o mal dos recipientes espirituais e fisiológicos que estão a praticar tal ato. Os espíritos superiores, os espíritos amigos, os nossos anjos da guarda, nos protegem muitas vezes no momento daquela atividade sexual. E principalmente quando ali, em decorrência daquela atividade, algum espírito irá reencarnar. Eles esperam o momento certo para organizar aquela célula espermática mais apropriada ao tônus espiritual daquele espírito encarnante. Assim, a vida sexual ela terá de ser prazerosa, porque ninguém vai gostar de se alimentar de uma comida que depois possa causar algum tipo de vômito, de mal-estar. Se Deus, a natureza, criou a língua, a boca, a condição do apetite, o sabor, a percepção do sabor, para que nós nos alimentemos de comidas saborosas, e a prova disso são as frutas, a prova disso são o alimento natural que a natureza nos legou, para que nós verdadeiramente sintamos prazer. Não podemos negar o prazer. Também não podemos ser hedonistas, o culto ao prazer. Nem o estoicismo, negação total do prazer, e nem o hedonismo, culto ao prazer. É preciso que nós vejamos o prazer sexual como também uma atividade santa, como uma atividade de alto nível e que nos foi dada por Deus. Negar o prazer sexual é como se também estivéssemos negando o prazer da alimentação, o prazer de um banho, o prazer do sono, o prazer do repouso, o prazer do trabalho. Ou seja, a atividade sexual terá de ser prazerosa porque a natureza assim determinou. Porque se não existisse prazer numa atividade sexual, ninguém reencarnaria. Ninguém reencarnaria se não existisse. Que gosto teria? Não sente nada. Se nós não sentíssemos o sabor do alimento, ninguém conseguiria sobreviver. Por que gosto teria colocar algo na boca, mastigar e engolir, sem sentir o prazer de sentir o tempero, o doce, o salgado bem balanceado? Portanto, o preconceito em relação à sexualidade vem de um preconceito, de uma negação de prazer. Nós somos negadores do prazer. Nós, quando estamos muito bem, logo pensamos, eu não mereço. Eu acho que eu não mereço isso. Nós não aceitamos, por assim dizer,
de uma sensação de prazer. E buscamos o prazer de forma clandestina. E negamos o prazer porque consideramos que não o merecemos. O prazer deve ser experimentado, deve ser sentido, deve ser buscado, mas não deve ser endeusado. Não deve ser o fim de um relacionamento sexual. E por essa razão, que o jovem ou a jovem que começou a experimentar o prazer sexual pelas vias da masturbação, ele deve tomar um cuidado para que ele não se condicione a isso, porque tudo em exagero desequilibra. Outro ponto importante será a vida do casal depois que chegam os filhos. A mãe se concentra nos filhos, o pai no trabalho, e muitas vezes as atividades de trabalho, as atividades da dona de casa ou da mulher que trabalha fora, muitas vezes a atividade sexual, ela poderá sofrer algum tipo de desgaste. Com a convivência, a atividade sexual deverá ser priorizada com sentimentos, por uma motivação além do próprio prazer sexual. Porque há um outro nível de prazer, há um outro nível de orgasmo. Existe o orgasmo físico e o orgasmo espiritual. Nem sempre quando o homem ejacula, ele sente o orgasmo. E nem sempre quando ele sente o orgasmo, ele poderá ejacular. Porque, na verdade, o orgasmo, o que significaria o orgasmo? A abertura dos chakras, dos centros de forças energéticos, em que naquele momento o homem e a mulher, devidamente sintonizados, passam a dar um a outro uma permuta de energia, não só sexual, mas de energia espiritual. No futuro, as pessoas perceberão o quanto que o orgasmo é um fenômeno misterioso, mas que tem como finalidade o desenvolvimento e a depuração dos chakras, dos centros de força. No entanto, o orgasmo poderá se manifestar em outras órbitas. O êxtase do santo é uma espécie de orgasmo. A elevação de uma alma em oração, que sente o mais profundo amor, é uma manifestação das energias sexuais num ponto bem diferenciado de prazer espiritual. Porque quem sente o prazer não é o corpo, é o espírito. Quem sente vontade não é o corpo, é o espírito. E por essa razão, precisamos conhecer, compreender, para nunca desenvolvermos o preconceito em relação à nossa vida